Fala, meus queridos, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre investimentos depois dos 45 anos. Por que depois dos 45 anos? Eu tô pegando aqui experiências que eu tenho com clientes meus da consultoria que têm 45 anos ou um pouco mais, tá? Que antes não investiam e agora começaram a investir, né? Como que a gente faz, como que a gente monta uma carteira de investimentos para você que tem 45 anos mais, né? Muitas vezes, esses clientes eles chegam achando que perderam time, que agora não dá tempo mais de investir, porque, pô, eles têm 45 anos e querem aposentar com sei lá, 60 anos, por exemplo, e às vezes acho que perdeu um pouco desse time, mas na verdade isso não é uma realidade. Depende muito de cliente para cliente, é claro, né, mas quando eu falo que depende de cliente para cliente, é por conta de quando que o cliente quer alcançar essa liberdade financeira, essa aposentadoria, com quanto, né, ele quer chegar lá de patrimônio e de renda também. E a gente monta uma carteira baseado nisso, né, de acordo também com uma rentabilidade re realista, né, para carteiras desse perfil de cliente. Bom, qual que é a situação mais normal que os clientes chegam aqui para mim, quando o cliente tem essa idade, qual que é a situação que eles chegam para mim resolver, tá? Primeiro, geralmente esses clientes eles já têm uma renda boa, normalmente ele por 45 anos você já atingiu ali muito provavelmente o pico da sua renda, né? E então eles chegam com uma boa renda, porém sem dinheiro guardado, então, ou pouco dinheiro guardado, e principalmente com uns objetivos um pouco vagos. Eles não sabem muito bem o que eles querem, e principalmente como eles fazem para chegar lá, e é por isso que eles me procuram, né? É justificável. E na maioria das vezes, né, então, o maior problema desses clientes não é a renda, e sim essa falta de direção do que eles querem. Então, a gente precisa de ajudar também ao cliente conseguir entender o que ele quer, entender aonde ele quer chegar, né? Para a gente definir o como ele vai chegar lá. E o que muda na realidade dos investimentos desses clientes depois que eles passam dos 45 anos, né? Primeiro, é menos tempo de acumulação, então tudo que ele investe ali tem que trabalhar bem, tem que render bem, porque ele tem pouco tempo para fazer ali os juros compostos trabalharem. Porém, a gente tem que manter muito bem também, saber equilibrar essa rentabilidade com uma boa segurança, porque chegou numa idade que não tolera mais perdas, tá? S Se você perder alguma coisa, você não tem tempo de recuperar, de suprir aquela perda, diferente de investimentos, por exemplo, lá nos 20 anos. Nos 20 anos, pô, primeiro, você tá no auge ali de se profissionalizar, de ganhar um dinheiro legal, né, você tolera mais risco, porque se você errar, se você perder dinheiro, você tem tempo para recuperar. Pô, você ainda vai ter aí, pô, 30, 40 anos para recuperar essa grana, então dá tempo. Agora pra pessoa que já tem 45 anos, ela não tem muito esse tempo de recuperar. Então a gente precisa de equilibrar essa rentabilidade com a segurança. Agora o que não muda, tá, do cliente que tem 20 anos para o cliente que tem 45 anos. O que não muda é que a consistência deve ser a mesma, então deve sim ter essa consistência de aportes. Nos 45 anos tem que ser aportes mais relevantes, porque você não tem muito tempo dos juros compostos trabalhar, então você tem que ter aportes mais relevantes, tá? Mas começar com 45 anos é melhor do que começar com 46, 47, 48, com 50, com 55. Então, assim, não ache que tá tudo acabado, tá? Começar agora é melhor do que não começar ou começar depois. E patrimônio a gente consegue construir em qualquer idade. A gente vê bilionários aí que, por ser realmente milionários, depois dos 60 anos. Então, assim, patrimônio a gente constrói em qualquer idade, tá? O que vai mudar é a estratégia de como vai construir esse patrimônio. Mas dá para construir em qualquer idade. Então, como que a gente começa a estruturar esses investimentos, né? É como a gente vai começar a estruturar investimentos para qualquer pessoa. A gente tem que definir os objetivos, os prazos,
né, o como que a gente vai fazer para chegar nesses objetivos em determinado prazo, objetivos de curto, médio, longo prazo, entender se essa pessoa já tem uma reserva de emergência, se essa reserva de emergência ela cobre um, um tempo relevante caso tenha algum problema, alguma emergência mesmo. Na maioria das vezes também os clientes de 45 anos mais chegam sem reserva de emergência, né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de pensar em investimento para aposentadoria, é também a reserva de emergência, como para as pessoas mais novas, né? Para os 45 anos é a mesma coisa, porque não ter uma reserva de emergência vai fazer com que, caso você tenha alguma emergência e esteja construindo ali a sua aposentadoria, a sua liberdade financeira, se surgir uma emergência, você vai ter que tirar dessa caixinha de aposentadoria, de reserva, caixinha, que eu não estou falando caixinha do Nubank, estou falando caixinha, né, o tipo de investimento. Você vai ter que tirar de lá para conseguir resolver aquela emergência. E isso, pô, vai quebrar totalmente ali o planejamento para a liberdade financeira. Então a gente primeiro tem que formar essa reserva de emergência. Depois disso, a gente vai entender também o perfil do cliente, claro, claro, independente da idade, independente do tempo que o cliente tem, a gente tem que entender o perfil dele para entender quais investimentos cabem para a estratégia dele, tá? Então a gente monta a estratégia de acordo com o perfil do cliente, de acordo com os objetivos dele, os prazos dele, porque com o perfil do cliente a gente vai conseguir ter uma ideia de qual rentabilidade é possível entregar para esse cliente. Se o cliente ele é muito conservador, eu vou conseguir entregar rentabilidade menor do que para um cliente que tem mais aptidão a risco, né? A gente consegue colocar em ativos de maior risco que, consequentemente, entrega uma rentabilidade maior. Então, a gente tem que entender tudo isso e você tem que entender tudo isso. Se for você fazendo seus investimentos, você tem que entender tudo isso também. Você tem que saber esse perfil de investidor, sua aptidão a risco, seus objetivos de curto, médio e longo prazo, quanto que você precisa de ter de reserva de emergência, entender como você vai montar a alocação da sua carteira para chegar na sua liberdade financeira. Então, tudo isso a gente faz não só com os 45 mais, a gente faz com as pessoas que também têm outras idades, seja até mais velho ou mais novos, né? O que muda de fato numa carteira de 45 mais é realmente o tempo que a pessoa tem, né? E o poder de aporte que ela tem. O restante é praticamente a mesma coisa. A estratégia, claro, é diferente, e isso, mas não por conta da idade, também por conta da idade, mas mais pelo perfil, pelo momento de vida, pelos objetivos, pelo prazo. Tudo isso vai definir uma estratégia. Então, essa estratégia não é definida só por. Você não vai definir uma estratégia só por conta da idade do cliente. Tem todos esses outros fatores. E para ser sincero aqui, tá? Nesse momento, como eu já disse anteriormente, não é o momento de errar. Então, talvez seja interessante delegar essa responsabilidade para um profissional, tá? Então, para uma pessoa que ela vai estar qualificada a cuidar desse dinheiro para você, a garantir ali realmente a sua aposentadoria, a sua liberdade financeira, porque se você está começando agora, não entende muito sobre investimentos, vai começar agora, você vai errar. Você vai errar. Não tem como. Você vai errar. É questão de tempo. Todo mundo no início erra. Todo mundo errou no início. E erra até hoje. Os mais experientes erram até hoje. Eu erro até hoje. Só que é muito menos do que quando eu comecei. E como você não tem esse tempo de errar, é melhor delegar para um profissional que ele vai errar muito, mas muito menos, tá? E caso você queira que eu seja essa pessoa cuidando do seu dinheiro, faz o seguinte: clica no link aqui da descrição que você vai preencher um formulário. Eu mesmo vou entrar em contato com você, a gente vai só conversar, bater um papo para eu entender a sua situação e eu te mostrar como que eu posso te ajudar, beleza? E se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, que vai me ajudar demais. Se tiver alguma dúvida, quiser algum tipo de ajuda rápida com relação aos seus investimentos aí, ou com relação a finanças no geral, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de te ajudar. Beleza? Um abraço.